Um salve gigantesco para todo o Brasil. Todo o Brasil? Não, já é quase um exagero, né? Porque, cara, ontem eu tava fazendo uma apresentação e tinha gente falando, eu tô no Canadá, eu tô na Alemanha, eu tô no Japão. Então, assim, ó, sem falsa humildade, um salve para o mundo inteiro, porque a internet nos permite chegar a lugares que a gente nem imagina. Aliás, você que já entrou aqui, faz o favor pra gente, já coloca nos comentários aqui qual é a cidade, estado e país que você está falando, porque se a gente fala o nome da cidade, a pessoa fala o nome de uma cidade que você não faz nem ideia, a gente não sabe nem da onde que o cara tá falando. Então, já deixa o nome da tua cidade, o teu estado e tal, e eu quero dar a vocês as nossas boas-vindas ao FitoCast, aquele podcast que fala de saúde, fala de equilíbrio, fala de tudo que interessa para que o ser humano viva uma vida sensacional. Eu já aproveito o nosso bem-vindo aqui para o meu co-host preferido, o melhor co-host do mundo, doutor Endrigo. Eu fico meio até encabulado, mas tá aí o convite do Dr. Júlio, né? A ideia é essa. A ideia é essa. E sejam bem-vindos. Curtam bastante aí o nosso podcast. Vejam todos os históricos, tem assuntos ali que vão ajudar todo mundo, de alguma forma sempre vai ajudar alguém da família. A gente está sempre trazendo os assuntos aqui que são usáveis, são pertinentes e acrescentam conhecimento, e você não precisa ter nível técnico, não precisa ter nível de graduação, coisas que são usáveis no dia a dia. Aliás, eu fiquei sabendo aqui em off que 1 de cada 4 brasileiros vai se beneficiar muito com aquilo que o Dr. Rômulo vai falar aqui hoje. Quem é o Dr. Rômulo? Dr. Rômulo, em primeiro lugar, seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado. Você sabe que você mora no meu coração e eu não trago gente aqui que eu não sei que os caras são fera, né, bicho? Os caras são fera. Muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, meu irmão. Sabe que a primeira vez que eu ouvi o irmão falar numa palestra, eu criei uma admiração instantânea, porque fala de ciência e fala de história, que são duas paixões que eu alimento, e de uma maneira científica mesmo, né? A gente vê que não é uma opinião própria, é baseada em estudo, baseada em evidências, então isso é muito importante. De forma que hoje ter sido convidado para vir aqui é um dia de reconhecimento para mim. Então, a minha honra hoje é indubitável, meu irmão. Muito obrigado. E estar junto com profissionais do calibre, do Dr. Endrigo, para mim também é uma grande honra. Muito obrigado pelo convite. Show de bola. Isso foi um elogio, hein? Tô ficando encabulado aqui já. A ideia é essa, exatamente essa. Bom, sobre o que a gente vai falar hoje? Para você poder entender o assunto, a gente vai fazer uma pergunta direto já para o Dr. Rômulo, que é: o que você faz na vida? Porque assim o pessoal tá lá assim na expectativa. O que esse homem faz da vida? Conte pra gente, o que você faz na vida? O que eu faço da vida é procurar ser feliz e tornar feliz a humanidade, né, meu irmão? Feliz, cara. Já ganhou. Já ganhou. Já abraçou o povo pelo coração. Eu sou de formação cirurgião dentista, né? Me formei já há quase 20 anos. Com essa carinha de novinho? Com essa carinha de novinho. É que eu uso os fitoterápicos da fitoterapia. Olha só. Sou especialista em cirurgia, traumatologia, bucomaxilofacial, já quase no mesmo tanto, aí, mais aproximadamente 15 anos. E a gente tem cada vez mais procurado levar além da condição técnica da nossa especialidade, que é justamente levar a saúde e o bem-estar aos nossos pacientes. Quando a gente fala de bem-estar, não é só o bem-estar físico, mas também o bem-estar emocional, que saúde física e mental andam de mãos dadas, né? Uma mente sã não habita um corpo fraco e vice-versa. Perfeito. Concordo plenamente. E você sabe, cara, que eu vou falar para você assim, ó, eu não nasci na área de saúde. Eu fui para a saúde depois, já de formado, depois de passar por uma série de questões. Perdi meu dedo lá no acidente, passei por uma treta emocional violenta aí. E eu vou dizer para você que desde pequeno eu tinha um certo preconceito com o odonto. Sabe por quê? Porque a gente pensa que o dentista, sempre que você escuta a palavra dentista, vem aquele maldito som daquela broca lazarenta. Cara, isso me fez, e eu acho que isso faz muita gente se afastar do dentista pelo medo que se tem de você ir lá fazer um tratamento dental. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você. Dentista só trata dente? Escuta bem o que o Rômulo vai falar agora. Dentista só trata dente? De jeito nenhum. Já há muito tempo que isso já não é mais uma máxima verdadeira. Dentista também trata dentes.
Mas dentista trata a saúde humana, né? E na consonância disso, hoje tem tantos tratamentos estéticos, e quando fala de tratamento estético, ao meu ver, vai muito além somente da estética, né? Porque o bem-estar e a autoestima é uma condição sine qua non para o bem-estar mental. Então, o dentista não trata só dentes, né? Então, a saúde psíquica, o dentista acaba tratando de uma forma secundária, mas principalmente todo o sistema estomatognático, que é todo o sistema mastigatório, todo o sistema facial. Isso envolve músculo, envolve ossos, envolve nervos, envolve circulação, então vai muito além de só o tratamento dentário propriamente dito. Veja a importância, e aqui eu já quero puxar uma linha importante que é assim, ó. Quando a gente pensa no dentista, assim como se faz com a medicina, muita gente vai procurar apenas quando a dor está apertando, apenas quando o problema está estourando. E uma das coisas que eu tenho defendido, inclusive na nutrição, se bem que para a nutrição, bem ou mal, a gente ainda se sai melhor nesse sentido, porque as pessoas nos buscam saudáveis para se tornarem ainda mais saudáveis. Então é mais comum acontecer isso na nutrição. Mas na odonto e na medicina não é tão comum. E as pessoas precisam entender que visitar o dentista não é só quando estoura a encrenca. Visitar o médico não é só quando estoura a encrenca. É mais ou menos assim, quantos por cento do seu atendimento hoje é para resolver problema, e o quanto que você gostaria que fosse as pessoas te buscando para... Vamos prevenir esse negócio. Graças a Deus, a maior parte das pessoas agora parece que estão acordando para isso, e o meu público, por eu puxar bastante para a área da medicina funcional integrativa, acaba vindo para tratar saúde. Agora, como a parte da acupuntura, que é o que eu também faço e acabo fazendo bastante desse trabalho no consultório, é uma coisa assim que até dentro dos profissionais ficam colocando como algo de alternativa, que para mim hoje não é mais uma medicina alternativa, e é uma alternativa à saúde, mas ela faz parte de todo o rol de tratamentos, que é uma ferramenta da medicina, né? E as pessoas procuram, quando já tentaram de tudo, sobrou isso, então vamos tentar lá. E às vezes descobre que a coisa poderia ter sido mais simples, né? Então, mas as pessoas estão despertando para isso. E uma coisa que o Rômulo me falou ali, que é o que faz a diferença, eu acho que não é do médico, não é do odonto, é do profissional como um todo. Quando ele falou que o objetivo dele é tornar as pessoas felizes e mais alegres ali já me ganhou, e eu acho que todos que estão assistindo tinham que olhar isso para todos os profissionais, ou a sua profissão. O que te motiva a fazer o trabalho? Porque se o teu objetivo é deixar o dente bonito, você vai deixar ele bonito em detrimento, às vezes, à saúde do paciente. Não vai dar bola para aquilo. Agora, se a saúde do paciente é o objetivo, e o dente está impedindo dele ter aquilo, você vai fazer de tudo, inclusive refletir sobre circulação, hormônio, saúde geral, saúde psicológica. Quantas pessoas devem aparecer lá para você com um dente quebrado de tanta tensão, né? Uhum. E você tem ações, a pessoa que está ciente disso, o profissional que está ciente da pessoa que está de trás do problema, que é isso que é o problema da medicina hoje, ela olha o problema e a doença, não olha a pessoa que está com aquilo. E tem uma história, tem um motivo, tem uma sequência lógica de fatores e de eventos que levaram aquele problema a existir naquela pessoa previamente saudável. Quando você tem esse olhar, o dente é só um caminho para o objetivo, né? O dente, a boca, e daí entra justamente a sensibilidade do profissional, sensibilidade humana do profissional de entender justamente isso. Inclusive foi tema do meu mestrado, o transtorno dismórfico corporal, e a gente tem estudado esse transtorno na face, né? Que passamos a intitular como transtorno dismórfico facial ou dismorfia facial, que é justamente essa percepção que o indivíduo tem sobre a sua própria aparência facial ou corporal. Então, muitas vezes, esse indivíduo ele não é tão feio quanto ele realmente é, ou ele não é tão belo quanto ele realmente é, mas essa condição psíquica pode, muitas vezes, levar a uma condição, muitas vezes, de um procedimento estético invasivo, muitas vezes, que se esse profissional não for dotado de um senso ético,
ele vai estar submetendo a esse paciente a um procedimento, além de desnecessário, muitas vezes mutilador. Que, aliás, eu tenho que lhe dar os parabéns pelo grupo que você tem de profissionais, porque eu estava fazendo um vídeo de cravo da Índia, e a importância do cravo da Índia, e eu mordi o danado do cravo e quebrei a dente. Aí, telefone, quem é o primeiro dentista que aparece? O Romulo. Cara, pelo amor de Deus, me ajude. E aí, no processo lá que eu fiz com vocês, aliás, um procedimento fantástico, né? Meu primeiro dente de porcelana, você sabia, não? Não. Eu tenho um dente de porcelana. Cara, sensacional o trabalho. Dr. Wendel, né? E eu perguntei pro Dr. Wendel o seguinte, falei, o que o senhor acha de melhorar, porque meu dente ele é mais para amarelado, né? Eu falei, o que o senhor acha de colocar uma faceta aqui? E ele falou, não é o seu caso. Cara, isso é o que eu espero de um profissional, de ele olhar, e aquilo é uma oportunidade de negócio. Bem ou mal, é uma oportunidade de negócio. Mas quando o profissional, ele realmente está ali pelo paciente e não só pelo procedimento, vai fazer o que o Wendel fez. Ele fala, cara, não é o teu caso. Obrigado, vai desgastar, não vai ser necessário, a gente pode fazer por outro caminho. Tanto que daí, a minha ida para o Invisalign foi por indicação, né, de um profissional que, putz, o cara realmente está preocupado com isso. Pergunta importante. O que faz um cirurgião bucomaxilo? Porque assim, aqui para nós parece evidente, né? Mas o que faz um profissional que trabalha com isso? O cirurgião bucomaxilofacial, ele vai fazer todas ou quase todas as cirurgias que envolvem desde a linha do cabelo, né, na fronte, na testa, até o ocioide. E isso vai envolver o quê? Patologias, tumores, cistos faciais, parte de traumatologia bucomaxilofacial, né? O sujeito sofreu um acidente de trânsito, teve uma queda de mesmo nível, fraturou algum dos ossos da face, fratura de zigomático, fratura de malar, fratura de assoalho do órgão, fratura de nariz, fratura de mandíbula, maxila, é o cirurgião bucomaxilofacial que trata essas fraturas em ambiente hospitalar. Cirurgias reconstrutivas de diferenças do crescimento dos maxilares, que são as deformidades dentofaciais, né, que é a cirurgia ortognática. Inclusive é a pupila dos meus olhos, é onde eu dedico a maior parte do meu tempo para a cirurgia ortognática. Então o indivíduo é prognata, tem o queixo para frente, tem uma dificuldade de mastigar, tem uma dificuldade de dormir, apneia obstrutiva do sono, ronco, tudo isso pode ser tratado através da cirurgia ortognática. Isso vale queixo pequeno, né? Retrognatia também. Sorriso gengival, um rosto muito que a gente chama de dólico facial, que é aquela face longa. Isso pode ser tratado com a cirurgia ortognática. Da mesma forma, o tratamento das disfunções temporomandibulares, né? Seja ela muscular e muitas vezes é tratado de uma forma multidisciplinar, como o doutor comentou comigo, que faz a parte de acupuntura, e as doenças intraarticulares, né? E na maioria das vezes, quando se tem já alguma alteração dentro da articulação, que tem uma alteração da anatomia normal, acaba sendo necessário algum tipo de intervenção cirúrgica. Essa intervenção cirúrgica pode ser por vídeo, né, que seriam as artroscopias, ou pode ser uma cirurgia aberta, ou até mesmo com reconstrução de prótese da articulação temporomandibular. Do que é mais conhecido, em âmbito de ambulatório, em âmbito de consultório, os implantes dentários, então, são feitos pelo cirurgião bucomaxilofacial também, né? O famigerado extração do siso, é um dia a dia nosso no consultório. Então, tem um volume muito grande de extração de siso, e daí pode falar, todo mundo tem que tirar o siso. Não, não é todo mundo, mas a grande maioria acaba por uma questão do crescimento dos maxilares, não condizer com o número de dentes, acaba tendo que tirar o dente do siso também, até por uma série de patologias que eles podem causar. Então, esses que eu elenquei são os principais procedimentos executados por um cirurgião bucomaxilofacial, que é um cirurgião dentista por natureza, né? Você me deixou curioso agora. Eu sei que é muito técnico para você explicar, você vai ter que explicar imaginando que você está falando para minha avó, tá? Como que o cara que tem esse queixo mais alongado, como chama? Prognatismo. Ótimo. Aí você vai fazer a cirurgia para trazer esse queixo mais para trás. Você faz como? Você serra o osso do cara e tira um pedaço? Essa cirurgia, veja, na década de 90 era uma cirurgia que se fugia dessa cirurgia, né? Inclusive hoje a gente opera pacientes lá de 60 anos que quando tinha 40 não operaram na década de 90. Mas ela é uma cirurgia feita em ambiente hospitalar e sim, é feita uma osteotomia, é feito um corte ósseo, onde não há uma separação total dos cotos ósseos. Então, é como se fosse um tipo de um encaixe telescópico do osso. Então, é feita essa movimentação óssea de uma forma que se consegue colocar
essa mandíbula ou a maxila para frente ou para trás. E é feita a fixação daí com fixação interna rígida, que hoje confere um pós-operatório muito melhor. Então, aquilo que lá na década de 90 falava, fez aquela cirurgia dos maxilares que tinha que ficar com a boca amarrada, Isso. 40 dias se alimentando por canudinho. Não, hoje não existe mais justamente por conta da fixação interna rígida. Então é feita essa movimentação óssea sem perder o contato ósseo, isso é muito importante. E é feita a fixação, a consolidação óssea e o paciente começa a viver muito melhor e, consequentemente, ser muito mais feliz com isso. Você sabia que era assim? Tem um amigo meu que fez. Olha. Só que ele fez nos anos 90. Eu passou por tenho isso. um que foi feito com esse da boca amarrada, o cara tomando... A ideia que eu tenho, aliás, desatualizado que estou, né? Era essa cirurgia. Eu também. Olha, Não conhecia essa aí. Hoje a gente, né, faz essas cirurgias ortognáticas, a grande maioria delas tem a possibilidade de ser executado pela filosofia minimamente invasiva. Isso. Então, desde a incisão, é uma incisão muito menor, é uma incisão programada. Primeiro, o paciente é operado num software de computador, então é planejada a incisão, é planejada a osteotomia, a movimentação já é pré-setada no computador, é impresso um guia cirúrgico, que é um template cirúrgico, então é tudo feito de uma forma minimamente invasiva mesmo, né, para que se tenha um pós-operatório o mais rápido possível e esse paciente tenha o restabelecimento o mais rápido possível. Nova curiosidade instalada com sucesso. Adivinha o que eu vou fazer hoje quando chegar em casa? Uma cirurgia ortognática. Eu vou pesquisar. Cara, eu também. Porque eu tô com um paciente que fez a cirurgia e ele perdeu a sensibilidade da região mental aqui. É do mento. Mento é essa região, não é mental. Mental, né? Ou mentoniana, né? Mentoniana. Antigamente era mental, hoje é mais mentoniana. Alguns autores ainda se referem como mental, mentual ou mentoniana. Todas elas estão corretas. Obrigado, porque essa é uma área que não é o grande foco da minha atuação, mas eu conhecia mentoniana, então eu acho que é melhor. E ele perdeu essa sensibilidade e a gente faz tratamento de eletroacupuntura para fazer o estímulo e voltar. Só que depende da integridade do nervo, né? Perfeito. E ali a gente detectou, através de uns choquinhos, que tinha pelo menos sinais de vida do nervo ali da região. E estamos lá nesse trabalho. Começou já a reduzir, ele já começou a sentir dor Isso que é estranho, né? Quando as pessoas falam, quero voltar a sentir. E o primeiro que sente é a dor, porque a dor é muito mais fisiológica na existência da função das sensações do que o não sentir, né? A percepção de dor muitas vezes denota a vida ou não, né? A sobrevivência ou não, né? Se está sentindo dor, está tendo alguma agressão. Então, o corpo tem que sentir dor para se manter vivo. E o primeiro que volta, normalmente, são as sensações ruins. Que nem o pessoal que perdeu o cheiro no olfato na Covid e tal, né? O pessoal, primeira coisa que começava a sentir era sentir os cheiros ruins. Cheiro desagradável. E fisiologicamente, evolutivamente, é melhor a gente saber o que não comer do que saber o que comer. Porque o resto vai dar um jeito, né? E daí ficava aquele cheiro ruim. E a mesma coisa são as sensações, quando volta pinicando e tudo. Formigando. Né? Encosta já dói, não tem a sensação ao toque, a sensação é dolorosa, porque é melhor que tenha uma reação de fuga do que não tenha. Isso é fisiológico. O meu sócio aqui na Fitoessência, ele é endo, é dentista e ele fazia, né? Agora ele tá só com a empresa aqui. Mas um dia ele foi me mostrar a proporção do tamanho de um nervo que você tira lá de dentro do dente. Cara, pela dor que o bicho dá na gente, ele parece que é um trem dessa grossura assim, ó. Quando você vai ver o bicho, você olha e fala, velho, olha o tamanho desse trem aqui, meu. É muito pequeno. E aí que a gente vê o poder que se tem e o cuidado que se precisa ter num trabalho como o dele. Porque assim, de todo e tudo no nosso corpo, cara, o nosso rosto, quantidade de sangue, quantidade de nervo, quantidade de sensibilidade é um negócio absurdo, né? Assim, a sensibilidade que se tem na região da boca é muito maior do que em qualquer outra parte do corpo. Segura um fio de cabelo com a mão. Você não vai sentir que tem um fio de cabelo entre os dedos. Agora, coloque esse fio de cabelo entre os dentes ou dentro da boca, você vai perceber. Incomoda. Então, veja a sutileza que é a percepção na boca, e daí entra toda uma questão até psicológica, as fases de Freud lá, né? A fase oral e tal.
Então tem tudo a ver com isso, né? Uma sutileza, uma sensibilidade muito maior. Você que está acompanhando a gente aqui, entra no Google agora e digita lá, escreve assim, ó, com H, homúnculo de Penfield. Esse que eu estava pesquisando agora. Você vai ver essa projeção que o Dr. Rômulo está falando agora, que é assim, né? A proporção lá no nosso cérebro, se a gente for olhar a proporção corporal, você vai ver um boneco com umas mãos enormes, com uma boca enorme, com uma língua, um beiço gigante. Esse é o homúnculo de Penfield, que é essa representação sensorial que a gente tem a partir dessa quantidade de nervos. Tem uma brincadeira que a gente faz com os alunos, quando a gente vai falar um pouco sobre isso na neurociência, que é pedir para a pessoa colocar, né, o braço estendido e fechar os olhos. Você pega duas canetas e toca as duas canetas assim no braço e pergunta, quantos estão tocando você? A pessoa fala, uma só. Quando chega na mão, ela fala, não, são duas. E no lábio, cara, não tem como. Sempre se você só... A pessoa, ela, na hora, ela já entende que tem. Eu vi um caso de um menino que ele teve um câncer de parótida. Câncer que começou na glândula salivar e depois pegou esse osso da maxila e ele teve que fazer uma extração total desse osso. É um adenocarcinoma. Começa nas glândulas, né? E pode começar na glândula parótida, uma glândula salivar menor, e o tratamento realmente é um tratamento mutilador, né? Mandibulectomia, esvaziamento cervical de gânglios linfáticos. E dá para reconstruir isso? Como que faz? Que material que usa isso? Porque é curiosidade minha agora. Dá, veja, antigamente, continua sendo ainda uma excelente saída, que é o enxerto miovascularizado de fíbula. Então, tira um pedacinho da perna que vem com músculo, vem com vasos sanguíneos e é feita a anastomose no local. Né? Inclusive, Curitiba é um dos centros de referência nacional para esse tipo de enxerto, que é no Hospital Erasto Guieta. E hoje, com o avanço da bioengenharia, existem biomateriais que também pode ser feita essa reconstrução, né? Que são as próteses customizadas. E daí as próteses customizadas têm um leque e uma variedade muito grande. Pode ser impresso em titânio, pode ser fresado em titânio. Inclusive aqui no Paraná também tem uma empresa que é referência mundial na produção desse tipo de prótese, né, que é uma endoprótese, ou alguns autores classificam até como uma órtese, né, porque ela restabelece a função. Muito embora, nesses casos, restabelece função e estética, então ela pode ser uma prótese, né. Já tem aqueles porosos que o próprio osso vai se reconstruindo também, vai tomando... Essa seria uma regeneração óssea guiada, né? Isso. E é feito realmente uma impressão, daí como se fosse uma tela, mas ela é uma tela rígida. Dentro dessa estrutura vai um biomaterial que pode ser associado a proteínas morfogenéticas ou não, que vai guiar uma produção, uma neoformação óssea. Né? Ou senão ela pode ser fresada numa estrutura rígida de titânio, né, que vai fazer o mesmo papel. Então, consegue restabelecer justamente função estética para esse paciente que foi mutilado. Que há anos atrás, dá para se dizer que esse paciente não tinha uma sobrevida, ele só tinha vida, né? E isso consegue dar uma qualidade de vida hoje muito melhor. Sim, porque o cara não mastiga, o cara não sai de casa. Sim, as pessoas que falam que estética é besteira é porque nunca estudaram estética. A minha primeira disciplina de aula na universidade, na filosofia, foi estética. E eu trazia para os meus alunos algumas imagens de pessoas mutiladas pela guerra. Então, a gente vê Primeira Guerra, Segunda Guerra, todo mundo fica pilhado, quer saber sobre não sei o quê. Aí o que eu fazia? Eu trazia todas essas figuras e mostrava para as pessoas o que uma guerra faz quando a pessoa continua viva. Porque é fácil, né? Você matou o cara, acabou, tchau, enterra, não vê mais. Agora, a pessoa que fica mutilada, sem pernas, e assim, na face, a gente tinha muito, eu tenho várias dessas imagens lá, que o cara perdeu o nariz, perdeu um globo ocular inteiro, teve esse esfacelamento da face e tal. Isso são coisas que hoje, num acidente, você trabalha. Sim, sim. Consegue se reconstruir, né? O que mais é mutilador nos dias de hoje são as patologias, né? E daí, em segundo lugar, são justamente as sequelas decorrentes de trauma, né? Então, quando se fala de sequela de trauma, tem o primeiro atendimento, que é justamente a manutenção de vida do paciente, depois a minimização dos danos e uma terceira fase, que seria uma fase de reabilitação, e daí pode ou não entrar essas próteses customizadas, né? Eu acho que uma das imagens que mais me pegou no hospital durante o período em que eu passei lá foi de um senhor que teve um câncer e ele teve a retirada total do nariz
e um pedaço do dente aqui. Então ele ficou aquela face... É difícil a gente olhar assim, e a pessoa depois quando se olha, né? E foi feita uma prótese para ele depois, uma prótese que encaixa assim, no lugar do nariz. Cara, sensacional o trabalho dos meninos. Que é a prótese bucomaxilofacial, que daí ela vai restabelecer justamente... São próteses externas, né? E que podem ser com encaixe ou não. E daí entra a questão artística de quem faz isso, né? E hoje a gente já tem até a impressão 3D das próteses, tudo pronto. Eu tenho um paciente que ele faz os desenhos. E eu falei, cara, você vai ter que me mostrar algum dia. Daí ele trouxe um catálogo dele, porque é totalmente personalizado, não adianta você pegar um ou outro. Daí ele mostra como que eles medem nas pessoas. E isso aí é para a gente ter tranquilidade que nem tudo está acabado num acidente hoje em dia, né? Ele pega um lado, faz a transferência simétrica para o outro, faz a prótese, faz a impressão. Daí eles usam aquilo como molde, fazem o gesso, depois fazem o molde, daí fazem o de titânio e é sensacional. Que trabalho louco, né? Mas olha quantas pessoas esse cara não coloca de volta ao mercado de trabalho com... A vida, né? Exatamente. Traz de volta para a vida. E é isso que você faz, só que... Quando a gente, muitas vezes, na barulheira do trabalho, a gente não tem até a noção exata do que é isso. Mas se ajudasse uma pessoa só que se quer, para aquela pessoa, já valeu todo o esforço, né? Parece aquela história do menino que jogava as estrelas do mar de volta na água. Conhece, não? Existiam milhares de estrelas do mar, na beira do mar, e uma criança jogava uma para dentro do mar de novo. Aí um pescador passa por ele e fala, o que você está fazendo, filho? Ele falou, estou jogando essas estrelas de volta. Ele falou, mas são bilhões, não vai fazer diferença. Aí ele pega a estrela que ele tinha na mão e fala, para essa vai. Mas é isso mesmo. Para essa vai. É isso mesmo. Bom, vídeo meu dessa semana que explodiu, assim, no primeiro dia já deu 1 milhão de visualizações em cada uma dos canais que eu tenho. Ao todo deram 5, quase 6 milhões de visualizações. Um vídeo que eu fiz sobre o uso do fio dental. Fio dental. Passa o fio dental, tem cheiro de bosta, cheiro de cocô. Cheiro de Aí você esgoto. fala, cara, o que é isso daqui, velho? E aí eu coloquei lá e chamei a atenção das pessoas para a necessidade da gente cuidar de algumas doenças bucais e inclusive essa citando um estudo da Universidade de São Paulo e um estudo de Harvard sobre periodontites causando problemas cardiovasculares, problemas ósseos, problemas neurodegenerativos. Procede isso? Faz sentido? Faz todo sentido. Bom, primeiro, falando sobre o cheiro, né? Por que o esgoto tem cheiro? É o esgoto que tem cheiro? Não. São as bactérias e os metabólitos dessas bactérias que fazem esse cheiro. Se tem esse cheiro na boca, é porque tem alguma bactéria ali produzindo algum tipo de metabólico, e daí esse cheiro pode se assemelhar a um cheiro de bosta. Cheiro de bosta. Pode falar aqui. Né? Porque as bactérias que são comensais, as bactérias da flora bucal normal, não tem esse cheiro. Então, realmente, pode ter esse cheiro? Pode. Tem alguma coisa errada? Tem. E daí pode ser o quê? Pode ser uma periodontite. Pode ser uma restauração desajustada, acumulando biofilme, acumulando placa bacteriana. Pode ser uma cavitação provocada por cárie, pode ser tudo isso. E daí a necessidade de ir até um profissional, fazer alguns exames, radiografia, para ver se isso realmente está acontecendo e procurar a causa disso. Sobre as alterações cardiovasculares, alterações cardíacas e sistêmicas da periodontite, tem tudo a ver. Porque se você tem uma periodontite, você tem uma carga bacteriana muito maior, principalmente de um micro-organismo que tem um nome bonito, que é o Actinomyces actinomycetacomitans. Nossa senhora, bonito nome. Esse negócio. Então, se você tem uma concentração bacteriana maior, você, primeiro, vai ter uma resposta inflamatória maior, porque o teu organismo ele vai estar preocupado em combater aquele sítio de inflamação. E você acaba tendo uma inflamação generalizada. Então, toda aquela cascata inflamatória, quando se fala do uso até de fitoterápicos que são anti-inflamatórios, é para combater essa inflamação sistêmica. Aí não adianta você também usar alguma coisa para combater essa inflamação sistêmica, sendo que tem algo gerando. Vira um cabo de guerra que não termina nunca. Verdade. Então, a necessidade de neutralizar esse foco inflamatório. Segundo, se você tem um aumento de bactérias na região bucal, muito provavelmente você
pode ter também essas bactérias no sistema circulatório. Aí, se você tem uma condição cardíaca que tem, por exemplo, um prolapso de válvula mitral, né, que é uma das válvulas cardíacas e acaba tendo um turbilhonamento do sangue naquela região, essas bactérias podem se alojar ali e desenvolver uma endocardite bacteriana. Então, se você tem uma prótese cardíaca do tipo stent, por exemplo, também ali pode ter esse turbilhonamento, um acúmulo dessas bactérias em algumas placas ali e causar esse tipo de alteração cardiovascular também. Então, tem tudo a ver. Olha Diretamente quanta coisa relacionado. a gente pode ter de problema por causa de a gente não cuidar do dente. Sabe que minha mãe tinha, a gente tratou a mãe por anos, assim, anos mesmo, não tô falando de 2 ou 3 meses, por anos. Com dor de cabeça, com sinusite, dor de cabeça, sinusite, cara, regula a alimentação, regula. E um dia, a dentista, que era esposa de um amigo meu, na verdade não era esposa, ela era namorada, a gente foi lá na casa da mãe, conversa daqui, conversa dali, ela olhou pro rosto da minha mãe e ela falou assim, essa mancha vermelha que você tem aí faz tempo que tá aí? A minha mãe falou, faz tempo. Ela falou, você não quer dar uma passadinha no consultório? Cara, infecção bacteriana dentro do dente, cara, que não dá pra ver. Não tinha gengiva abaulada, não tinha secreção, não tinha nada. O danadinho da bactéria tava lá dentro do dente e tava causando problema. Resolveu o dente, acabou dor de cabeça, acabou secreção de nariz, acabou tudo. Impressionante. A sinusite, por exemplo, que você falou, as raízes dos dentes superiores e posteriores estão dentro do seio maxilar. Então, é muito mais comum do que se pensa sinusite de origem dentária. Muito mais Era o comum. caso da minha mãe. Isso que eu ia comentar, porque quando eu fui tirar meu siso, a raiz do siso ele era uma curva, e por sorte ele fazia uma curva que o assoalho do seio maxilar ainda estava íntegro. E o medo do ortodontista, né, que é ortodontista? Não, É um buco, né? Normalmente é o buco, mas É o assim, buco, né? acaba... O medo dele era ter que tirar isso e aquilo alavancar e fazer uma sinusite. Mas deu tudo certo e foi tranquilo. Pode romper o assoalho do seio maxilar, Sim. que no caso é o teto onde estão essas raízes, pode romper e fazer uma comunicação bucosinusal. E se essa comunicação continuar aberta, pode fazer uma sinusite. E tem um detalhe importante aqui também. O pessoal que gosta de usar medicação sublingual, por que usa sublingual e não toma? Porque se a gente toma, vai passar toda pela digestão e aquilo vai passar pelo filtro hepático. As veias sublinguais drenam para a veia cava e estão direto no coração. E é por isso que pode dar problemas cardíacos. Você está lá fazendo a higiene dental, sangrou, né? Tem que tomar cuidado também para não sair fazendo de qualquer jeito. Contaminou a bactéria, ele entra na circulação e a tua imunidade tem que ir lá e tem que trabalhar. Trabalhar para matar essas bactérias todas. Mas se a pessoa tem uma imunidade ruim e já tem uma válvula lá que já tem uma afinidade, já tem um turbilhonamento, aquilo lá fica ali um tempinho, se instala, endocardite, e infecção generalizada, crônica, e a pessoa, como ela fica um sítio de replicação bacteriana escondido do próprio sistema imune, ele vai matar as bactérias, mas ali tem um sítio de reprodução e a pessoa fica com um problema crônico e não sabe de onde é. É o caso da minha mãe. Né? Se não fosse a menina... E, cara, e olha o detalhe, bicho. Olha o detalhe. Ela viu o vermelhão no rosto da mãe e por ali ela disse, olha, você tem um foco aqui de inflamação e a gente precisa dar uma investigada. A batata, cara, fez o raio-x, apareceu lá não sei como é que chama, como se fosse um cisto. Como se fosse um cisto mesmo. E ela falou, tá aqui, tratou, e não foi fácil, viu? Não foi fácil, porque era uma bactéria extremamente resistente. Aliás, esses ossos, eles têm uma densidade muito grande, né? Principalmente em mandíbula. A mandíbula, né? É um osso bem corticalizado. Né? Um osso bastante corticalizado, e quanto mais corticalizado, menos circulação sanguínea se tem nessa região. Então, por isso que só o antibiótico não é capaz de debelar a infecção. Na maioria das vezes, é necessária a remoção física mesmo. Ela teve que arrancar o dente, teve que fazer aplicação ali direto naquela região ali para poder fazer o tratamento que realmente não conseguiu resolver de outra forma. Uma coisa que eu fiquei até preocupado lendo os comentários desse vídeo, a quantidade de gente comentando o vídeo dizendo eu nunca usei fio dental. Cara, e às vezes a pessoa fala com vergonha. Putz, cara,
não usei fio dental. Aí você vê que a pessoa reconheceu que aquilo é um problema e ela não está resolvendo. Mas uma boa parcela das pessoas escrevendo assim, o cara escreveu assim, há 35 anos que eu tenho de vida, eu nunca usei fio dental, hahaha. Como se isso fosse uma vitória. Vantagem. Conte para eles, doutor, a importância. Então, veja só, para quem já tem uma boa escovação, então vamos falar um pouquinho sobre o porquê que se escova os dentes. Então, existe um acúmulo natural do biofilme oral. O que é o biofilme? O biofilme são as bactérias e são uma camada que se formam justamente para proteger essas bactérias. Elas viram um abrigo bacteriano. Isso é um conjunto de mucopolissacarídeos, proteínas, etc., que protegem essas bactérias ali. Então, essas bactérias são as bactérias que vão provocar as patologias bucais, seja cárie, seja doença periodontal, que são as mais conhecidas. Você precisa desorganizar esse biofilme oral para que ele se desmanche. Não tem nada que entre ali, não tem nenhum medicamento tópico que consiga invadir esse biofilme oral. Então precisa ter uma desorganização mecânica desse biofilme oral. O que se faz mais comumente, né? Hoje acho que assim, não se é mais um problema tanto a escovação em si. Porque a maioria das pessoas escovam os dentes. Então, aonde as cerdas da escova alcançam e fazem a passagem, fazem a limpeza, já faz uma desorganização do biofilme oral. Agora, quando se tem dois dentes em contato, né, as superfícies interdentais, não tem como a escova passar ali, por mais caprichosa que seja a pessoa, por mais minuciosa que seja a técnica de escovação que essa pessoa possa utilizar. E o que vai fazer a limpeza da região interdental? É justamente o fio dental. Não tem nada que substitua isso. Não existe um enxaguante bucal que vai substituir o fio dental, porque precisa justamente dessa desorganização mecânica da placa. Então, esse indivíduo que faz 35 anos e nunca utilizou fio dental, com certeza ele já teve uma cárie interdental. Se ele não sabe, talvez ele não sabe que teve, mas a cárie sabe que está lá. Eu acho importante. A cárie sabe. Eu acho importante ele rever as amizades dele. Porque se ninguém está falando para ele a ponto de, ó, você tá batendo, não é amigo de verdade, né? Uma pergunta que eu queria fazer, que eu acho que é bem pertinente. Diferença de fio dental, fita dental, vantagens e desvantagens. Vantagens e desvantagens. Na prática, não existe diferença. Porque o importante é que use e faça essa desorganização mecânica do biofilme. Se a pessoa tem mais praticidade, mais familiaridade com a fita dental, ótimo. Se tem mais familiaridade com o fio dental, perfeito também. O importante é que utilize um dos dois. Né? Ao longo dos anos, as empresas vão tendo algumas saídas para que se torne mais atrativos. Ou usa o fio dental com uma espécie de um suporte, ou a fita dental. Mas o importante é que use. O importante é que, lógico, para a indústria é importante vender o produto. Mas para os pacientes é importante que use. Né? Então, qual dos dois, o que melhor se adaptar? Para mim, a escolha é aquele que não arrebenta quando você passa no dente. Porque perfeito. Quando arrebenta, dá uma agonia. Agora, se arrebenta, pode ser, primeiro, a qualidade do produto, o jeito que está passando, se está passando com muita força, mas também pode ser alguma alteração na superfície do dente. Eu tive que usar aparelho, e daí foi lixado para conseguir fazer a aproximação do contato. Então né? tá aí. E aí é horrível, porque tem que fazer ali, volte e meia. Se eu não escolho a marca certa para mim, arrebenta. Desfia, estoura. E fica dentro, pior ainda. Por que a gente tem inciso se esse negócio enche o saco? Pergunta. Porque o dentista precisa ganhar um dinheirinho também, né? Acho que Deus faz as coisas assim, pensando, pô, não vou deixar esses caras sem grana, não. Eu já ouvi coisas assim. Eu vou falar 3 casos aqui que eu já ouvi. Pessoas que nascem sem siso. Tem muito. Pessoas que nascem com e tem que tirar. Uhum. E eu, que nasceu torto, nasceu uma desgraceira total, mas a minha dentista, a gente sentou, conversou e ela falou, olha, se lixar aqui, se mexer aqui, e eu já tinha usado o aparelho antes, já tinha tirado um dos dentes aqui, e ela falou, ó, dá pra gente encaixar, só que você vai se lascar, porque você vai ficar 6 meses a mais usando o aparelho. É uma boa.
Pergunta. Então, no teu caso, houve um reposicionamento de uma forma que esse terceiro molar entrou em função, ocupou o lugar de um outro dente, não ficou retendo placa, você continuou tendo uma higiene bucal satisfatória e ele estava eruptado e estava na boca. Agora, por que o dente do siso incomoda tanto? Existe uma teoria de evolução, né? E que é uma teoria, né? E a gente, quando fala de teoria, podem ser que existam outras teorias também. Entra no campo da filosofia. Exatamente. Aí, se você tem, com a evolução, alimentos cozidos, alimentos que não exigem um esforço mastigatório tão grande, a tendência é que os maxilares diminuam de tamanho. E isso é comprovado com a evolução, que os maxilares dos nossos ancestrais eram maiores. Então, há uma tendência de diminuição dos maxilares, aumento da caixa craniana, né, com melhoria cognitiva. Ganhamos nessa história. Ganhamos nessa história. Ou seja, se você tem um maxilar menor com o mesmo número de dentes, o último dente que vai chegar lá é o que não vai conseguir se acomodar direito. Não tendo espaço para ele se acomodar. Ele pode ficar totalmente dentro do osso ainda, e daí, nesse caso, quando ele fica retido, existe uma pele que envolve a coroa do dente que se chama saco pericoronário. É isso que é responsável por fazer qualquer dente nascer na boca. Quando esse dente fica retido, fica lá dentro do osso por muito tempo, esse saco pericoronário pode degenerar e dar origem a algum cisto ou algum tumor. Então, ou seja, o dente do siso, mesmo quando está lá dentro do osso, não está sentindo nada, ele tem indicação de extração por esse motivo. Quando ele nasce um pouquinho, que ele só aponta e fica enroscado no dente do lado, primeiro, ele pode começar a ter um acúmulo de placa bacteriana. Esse acúmulo de placa bacteriana não condiz com a boa higiene que o paciente tem, porque ali é impossível de limpar. Então, esse dente acaba tendo... com a parte da pele por cima do dente, assim, né? Isso, exatamente. Ele desenvolve a pericoronerite, que é um dos problemas que o siso acaba ocasionando. Então, por esse acúmulo de placa, esse dente acaba tendo indicação de extrair. Né? Agora, se o dente do siso está em posição, se ele está verticalizado, não está tendo acúmulo de placa, tem uma boa higienização e está em função mastigatória, daí não precisa extrair. Então, não existe uma regra clara, não existe uma matemática 2+2 que fala que precisa tirar ou não. Então, precisa ser muito bem analisado. E daí é muito importante ter a sensibilidade do profissional que está falando se precisa extrair ou não. Mas de uma regra geral, se ele está na boca, se ele está aparecendo, se ele está em função, está conseguindo limpar, não precisa extrair. De todas as outras formas, é necessária a remoção. Sabe o que aconteceu? Um fato curioso com a minha esposa. Ela, quando andava de moto comigo, tinha dor de cabeça. Andava de moto, tinha dor de cabeça. Andava de moto, tinha dor de cabeça. E a gente foi no médico e procura. E aí um dia um médico falou, dá uma pesquisadinha lá com o pessoal da Odonto, que de repente tem alguma coisa errada aí. E de fato, ela fez o raio-x e descobriu, por causa desse raio-x, um problema na TM, depois que teve que corrigir, porque daí o capacete, né, ele pressiona aqui a TM, e daí ela tinha dor de cabeça por causa disso. Mas foi no raio-x que ela descobriu que o siso dela, cara, tava arregaçando. E foi assim, tirou o siso, fez o tratamento correto e tal, acabou-se a dor de cabeça, nunca mais incomodou, mas a gente só descobriu por causa da dor de cabeça. E a curiosidade era, andou de moto, dor de cabeça. Ela falou, mas cara... Não precisou vender a moto. Não precisou vender a moto. Resolvido. O meu caso foi um pouco diferente em relação ao siso, porque eu nasci sem um. E o nascimento de um estava encavalando todos os outros, porque um não nascendo, não tendo a agenesia, né, que é o termo técnico, e os outros lá que nasceriam embaixo, empurrariam todos para frente e desalinharia tudo. Daí aí é uma indicação mesmo, ou foi o meu odonto que falou, não, vamos ganhar dinheiro com esses três? Não, essa é a indicação para tirar. Então tá ótimo. Claro. Por que odonto, por que buco? Por que odonto e por que buco? Na verdade, odonto é um termo que a gente acaba utilizando de uma forma por convenção, né? Porque é o cirurgião dentista, né? Mas por que você foi para essa área? Porque eu fiz buco. Por que você foi primeiro? O que te deu o estalo de ser dentista? E depois, por que dessa especialização em buco? Eu venho de uma família de dentistas. Então, o meu pai é dentista, meu avô é dentista lá da década de 50. O CRO do meu avô tinha 2 dígitos só. Nossa, cara. Hoje a gente tá na casa aí dos 40 e tantos mil, né? Tinha um tio
tive um tio que era dentista também, ou seja, uma família dentista. Aí a gente acaba, parece que não é a cultura familiar, né? Acaba indo para aquele nicho também. E já no primeiro ano de faculdade eu assisti uma palestra numa semana acadêmica falando sobre cirurgia ortognática, né? E ali foi a paixão à primeira vista, né? Quando eu vi aquilo, é isso que eu quero fazer da vida, é isso que eu quero viver fazendo. E a partir dali eu já foquei toda a minha graduação já para cirurgia bucomaxila e acabou se desenvolvendo e andando para esse lado e assim tá até hoje. Né? E provavelmente, se Deus quiser, vai continuar por muitos e muitos anos ainda. Agora com o podcast aqui, vai lotar lá. Vai lotar. Não teve. Você me falou que aqui em off, mas agora eu quero que você explique para as pessoas que 1 em cada 4 brasileiros teria indicação para procurar um buco? Sim, existem vários estudos, mas tem um com uma casuística muito grande, com um N muito grande, que é o número de indivíduos estudados, onde consegue se extrapolar para a população em geral, e se conhece que 1 a cada 4 indivíduos sofrem de algum tipo de transtorno da articulação temporomandibular. Quando fala de articulação temporomandibular, é o nome da articulação. A disfunção temporomandibular é justamente a alteração da função dessa articulação. Então, 1 a cada 4 indivíduos, isso a nível mundial, sofrem de algum problema da articulação. E daí, a articulação é essa aqui? Essa articulação aqui, que é a articulação temporomandibular. E daí esse problema ele pode ser tanto intraarticular quanto neuromuscular. Então, por isso que é muito comum os indivíduos sofrerem com o diagnóstico, porque começa, por exemplo, ter dor de cabeça. Aí vai no oftalmo, a visão está normal. Aí vai no torrino, o ouvido está normal. A audição está normal, vai no neuro está normal e não acha o problema. E muitas vezes o problema é ou articular ou neuromuscular, justamente por essa alteração da função. E no tocante da disfunção temporomandibular, existe um componente muito forte, que é o componente psíquico. E hoje em dia a gente vive aí uma pandemia de problemas psicológicos. Então acaba que um aumento muito grande das disfunções temporomandibulares vem na consonância do aumento exponencial dos problemas de depressão e ansiedade. Posso contar uma curiosidade sobre essa musculatura? A musculatura daqui da mastigação, ela tende a aumentar a tensão conforme a gente está adrenalizado. Porque em meio a uma luta, a um conflito, é uma região muito sensível que, se tiver mole, numa pancada, num golpe, em alguma coisa, ele desloca e aquilo leva a pessoa ao nocaute. E quando você enrijece, e é um bloco temporal, é o masseter e o trapézio. Então a gente faz aquela postura de luta e fica... E isso é inconsciente. E ele é uma resposta inconsciente à adrenalina. Por quê? Porque pode vir golpe em qualquer momento. Então ele naturalmente, a gente fala, sobe a casca de tartaruga, né, para diminuir aqui o ângulo, enrijece-se tudo, e daí o sangue sobe, desce da cabeça, vai todo para o reflexo e a pessoa vai para uma luta, para uma briga. E aí a gente vê, né, acho que mais na tua área, vê as lesões de quebra de dente, muitas vezes, de fratura, às vezes, de dente, não, sem precisar brigar, só a pessoa apertando, né? Morder, o cara racha o dente. E daí tem as tensões cérvico-braquiais, e aí entra também naquela questão de alterar permanentemente, se a pessoa vive nesse estresse, ela vai alterando sua postura a ponto de não conseguir voltar mais ao normal depois de anos e anos de tratamento, de tensão, né? E requer, às vezes, o relaxamento, uma correção postural. O pessoal da fisioterapia que faz o RPG, né? Reeducação postural global, tudo. E se não trata a articulação, se não alivia isso aqui, porque daí pode alterar a distância articular, né? Eu não sei, tem um menisco aqui, né? O côndilo da fossa articular. Entre o côndilo e a fossa articular é interposto um menisco muito parecido com o menisco do joelho, que para articulação temporomandibular tem o nome de disco articular. E daí ele pode
sofrendo deslocamento anterior, que é deslocamento anterior de disco. E daí nas mais variadas formas, com redução, sem redução, com perfuração de disco ou sem, e daí o tratamento também é um leque muito amplo, né? E a pessoa faz uma memória muscular que você, relaxando toda a parte da cintura escapular, relaxando o pescoço e não alterando aqui, a memória muscular dela volta. E é por isso que precisa daí a consulta com o pessoal da odonto, da bucomaxilo e tudo, para destravar. Tem famosas plaquinhas tem o também, uso da né? placa, né? O tratamento da disfunção temporomandibular, ele vai de acordo com o diagnóstico. E daí a importância do diagnóstico. Por mais bem executado que seja o tratamento, se for para o caminho errado, ele está errado. Né? Então, como é um problema multifatorial, na sua grande maioria das vezes, a solução ela é multidisciplinar. E daí vai envolver tanto o cirurgião bucomaxilofacial, o cirurgião dentista como um todo, o neurologista, a acupuntura, psicoterapia, nutrição, fonoaudiologia, enfim, depende muito do diagnóstico. Pode começar com um problema psíquico, desenvolver um problema neuromuscular? Pode. Pode começar com um problema neuromuscular e desenvolver um problema articular? Pode. Pode começar com um problema articular e desenvolver todo o restante? Nossa. No caminho inverso também pode. Porque se você tem um problema intra-articular, seja ele qual for, existe uma tendência natural da musculatura a contrair. Quando se corta o dedo, qual que é a tendência? Fechar a mão para proteger aquele machucado. Se você tem um problema intra-articular, você vai ter uma contratura muscular inconsciente para proteger aquele problema, e daí um problema articular gerou um problema muscular. Então, o diagnóstico, repito, estou sendo incisivo nisso, mas é importante, porque por mais bem tratado, pode ser uma placa mio-relaxante muito bem feita, mas se não for ela a indicação, vai gastar tempo, dinheiro e energia naquilo ali e não vai resolver. Perfeito. Esses dias eu estava numa aula de disbiose intestinal, que a minha área na nutrição pega muito essa parte cérebro-intestino, né? E um dos meus alunos, João, ele me fez uma pergunta. Ele falou assim: doutor, se o senhor pudesse, tipo, acabar com algumas coisas no mundo, assim, tipo, tirar, acabar, tchau, o que o senhor faria? A minha resposta foi rápida e clara: bala e chicletes. Tira bala, tira chicletes, acabou. Daí ele falou: mas por quê? Porque os baroreceptores que a gente tem nessa região aqui, na contração muscular, manda a informação para o nosso cérebro, que manda para o intestino dizendo: produz ácido clorídrico, produz porque está vindo comida, não vem comida. Aí o cara se lasca. E assim, vamos combinar. Tudo bem que você acha docinho, acha legal, acha tal. Cara, essa bosta, essa desgraça não traz nada de benefício. Não tem um nutriente, cara, nada. E eu imagino que isso possa fazer algum sentido quando a gente tem problemas articulares também. Para a pessoa ficar mastigando o dia inteiro aquele negócio. Faz sentido isso? Não? Faz sentido. Se você tem uma máquina e você está oferecendo uma condição de sobreestresse àquela máquina, a vida útil dela vai diminuir. Então, se você está tendo um esforço no qual você não está absorvendo nenhum nutriente, no qual você não está tendo nada em benefício, a conta vai vir. Mais cedo ou mais tarde ela vai chegar. Então, você está oferecendo uma sobrecarga articular, oferecendo uma sobrecarga muscular desnecessária. Aí vai de uma questão. Aí são choices, né? São escolhas. Ainda mais a balinha, né? Porque a balinha você pode até chupar, não ficar usando tudo aquilo, mas daí fica aquele açuquinha por mais tempo, alimentando as bactérias. Alimentando as bactérias. Dá bafo, dá placa bacteriana, um inferno esse negócio. Mas né? Não, mas ele usa bala de menta, porque daí dá um hálito bom. Não adianta nada, né? Mastiga um cravo, só vai quebrar o dente, tá? Bom, meu querido, se as pessoas quiserem te procurar para fazer uma consulta ou já para o encaminhamento de um procedimento cirúrgico, você atua hoje, cidade de Curitiba? Cidade de Curitiba. Quem quiser me seguir nas redes sociais, ali o meu Instagram é o dr.molinari.cirurgia. Eu atendo tanto no consultório privado quanto nos hospitais, quando necessário, procedimentos intervencionistas, né? Lembrando que na maioria das situações os procedimentos clínicos são os que resolvem, né? O menos é mais, né? Então a gente consegue na maioria das vezes com os procedimentos clínicos resolver a grande maioria dos problemas. Vou deixar seu perfil aqui na descrição do nosso vídeo. Eu sei que você tem cirurgia daqui a pouco. Tem. Você fez assim um corte temporal para poder atender a gente aqui. A gente veio mais cedo e tal.
Quero te agradecer imensamente. Eu que agradeço quando recebi o convite, fiquei muito feliz e tratei de dizer o sim o mais rápido possível e organizar a agenda, porque como eu falei no início, para mim é um reconhecimento e um motivo de grande orgulho estar aqui hoje. Que legal. Fico muito feliz. Olha, aprendi bastante contigo e foi um prazer te conhecer. Já até adicionei esse aqui mesmo, né? Esse cara aí. Ó. E gostei muito da forma como que você aborda. Eu acho que é isso que a gente propõe aqui, essa sintonia de profissionais que colocam o paciente em primeiro lugar e não simplesmente a criação de um negócio. É o objetivo da fitoclínica, o reconhecimento da fitoessência. Eu acho que essa é a motivação de todo esse trabalho que a gente tem aqui. E profissionais como você aqui, trazendo essas ideias e esses conceitos, eu acho que engrandecem não só o nosso bate-papo, mas como coloca um pontinho de esperança no lado de lá, porque assim, eu já fui vítima de abusos, aquela coisa, terrorismo médico. Quem nunca, né? O terrorismo profissional, não é só médico, né? Você vai precisar isso, senão você vai ter um fim assim. Gente, isso é de uma maldade muito grande. Quem nunca? E quando chega um profissional e fala assim, não, fica tranquilo que existem essas alternativas e a gente deixa esta como última, se precisar a gente já tem ela, mas vamos tentar todas essas gamas aqui. Isso faz ganhar confiança, não só no teu trabalho, mas que existam mais pessoas assim, e aí essas pessoas que a gente quer aqui. Meu irmão, valeu. Cara, impressionante trazer informação para o público, tirar dúvidas, provocar curiosidades. Você lembra o dia que eu te convidei a primeira vez para você vir aqui? Eu falei, cara, podcast é animal, véio. A gente aprende pra caramba, a gente se diverte. Aí você pensou assim, na hora, pum, vamos. Aí, tá vendo? Funciona, né? Funciona. Dá para fazer uma vigília, dá para fazer um podcast de horas e horas e o assunto desenrola. Nossa. E quando eu vejo, a gente tá filosofando aqui. Essa é a nossa vontade. A vontade de estar aqui todos os dias fazendo. Quem sabe? Um dia. Quem sabe, né? Meus queridos, se vocês vieram até aqui e você ainda não fez a inscrição aqui no nosso canal, olha, eu quase estou pulando do outro lado aí para pegar você pelo pescoço e faz a tua inscrição, porque esse canal é um canal dedicado exatamente para informação, é um canal dedicado para desenvolvimento humano. Então faz a tua inscrição e se você achou interessante, se você achou que foi útil o que você aprendeu aqui, já dê o seu like também. Piduncho, né? Já dê o seu like também e já aproveita, segue o Dr. Rômulo, segue o Dr. Endrigo, me segue em outras redes sociais. E ativa o sininho, né? E ativa o sininho. Tem mais um. Estas informações, manter só para vocês é egoísmo. Compartilhe. Esse é o ponto. Muito obrigado, beijo no coração. Fui, tchau.